Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado nesta segunda-feira, dia 6 de abril de 2026, dia cheio com informações importantes, tá? A situação envolvendo o Arboleda, a possibilidade de troca com o São Paulo, tem mais informações chegando. E são informações importantes da possibilidade do Arboleda jogar no Internacional. A pressão pro Inter já é semana Grenal, gente. Grenal no sábado, o Grêmio ainda tem um jogo no meio da semana pela Sul-Americana, mas a pressão tá toda do lado de lá. O Alan Patrick vai ser titular no Grenal, tem jogador que tá fora do clássico. A gente vai falar sobre tudo isso nesse conteúdo. Antes eu peço para tu deixar teu like no vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Então aproveita, o meu link tá aqui no primeiro comentário fixado, entra nele e aproveita a chance extra, até R$30 grátis, se tu errar o teu palpite lá na KTO, para ninguém sair perdendo. Então ativa a chance extra pelo celular e aproveita para dar uma brincada lá em kto.bet.br, tá certo? Bom, gente, vamos lá. O Internacional de folga nesta segunda-feira, reapresentação amanhã, pela manhã no CT Parque Gigante, depois da grande vitória contra o Corinthians por 1-0 fora de casa na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, e pro Inter é semana Grenal. O Inter terá terça, quarta, quinta e sexta, 4 atividades antes do clássico do próximo sábado, 8h30, no estádio Beira-Rio. Esse jogo terá transmissão da Amazon, assim como foi ontem o jogo e a vitória contra o Corinthians, tá? Então o Inter se apresenta amanhã pela manhã no CT Parque Gigante. O Inter que sabe que não terá o seu zagueiro titular Vitor Gabriel, que levou o terceiro amarelo ontem. A zaga será composta por Félix Torres, que está voltando. Não jogou contra o São Paulo porque estava voltando da data FIFA, e contra o Corinthians ontem porque ele pertence ao Corinthians, o Inter não ia pagar a multa, tá voltando o Félix Torres, então a zaga do Inter tá definida, é Félix e Mercado. Uma dúvida ali de posicionamento, né? Quem vai jogar pela direita, quem vai jogar pela esquerda, porque os dois podem jogar nos dois lados da zaga, tá? A outra questão é em relação ao Alan Patrick, que ontem mais uma vez foi reserva. Eu acho pouco provável que num clássico Grenal, o Alan Patrick, que é um homem Grenal inegavelmente, tem muitos gols e assistências no clássico, eu acho difícil que o Pesolano deixe ele no banco, tá? Eu acho que ele vai encontrar uma forma de botar o Alan Patrick nesse time. A questão é aonde? Provavelmente na vaga do Bernabei, mas aí o Bernabei, que fez um grande jogo e fez um golaço, também vai sair do time, ele vai ter que tirar alguém desse time aí. Vai ter que encontrar esse quebra-cabeça. O Bernabei vai para a lateral e vai tirar o Matheus Bahia, mas o Matheus Bahia também foi bem, principalmente defensivamente, contra o Corinthians. Então é um quebra-cabeça que o Pesolano vai precisar montar, mas o Alan Patrick não jogou ontem e essa é a dúvida. Tem muita gente que disse que não fez falta para o jogo que foi ontem contra a equipe do Corinthians, mas vamos ver o que será o Internacional no Clássico Grenal. Mas essa dúvida aí, se o Alan Patrick joga ou não, e se jogar, como vai jogar, se vai ser titular ou não, tá? Bom, a pressão tá do lado do Grêmio. A pressão inegavelmente tá do lado do Grêmio. Ontem o Inter teve uma grande atuação, venceu bem o Corinthians por 1-0, dentro das suas características que ia fazer de jogo, evidentemente, tá? Dentro do contexto também da partida. O Grêmio empatou com o lanterna e pior time da competição, o Remo, dentro de casa, com o Remo perdendo um gol debaixo da trave nos primeiros minutos do jogo, Remo perdendo um pênalti que o Everton pegou no primeiro tempo, tendo oportunidades na segunda etapa de fazer o gol também, tá? Então a pressão tá muito grande e o Grêmio tem um jogo contra o Montevidéu City Torque pela Sul-Americana, estreia do Grêmio na Sul-Americana nesta quarta-feira, tá? O Luiz Castro já avisou que vai mandar time reserva para esse jogo e a gente tem que estar de olho nisso, porque é o adversário do Inter no próximo final de semana. E a pressão tá do lado de lá. Muita contestação do trabalho do Luiz Castro, que o Grêmio ainda não engrenou como se esperava, investiu mais de 100 milhões de reais nessa janela de transferências que fechou recentemente e ainda não tá conseguindo jogar o que o torcedor do Grêmio tá esperando. Então fica claro que a pressão está do lado de lá. A pressão está em cima do Grêmio para esse Grenal do sábado às 8h30 no estádio Beira-Rio. E o próprio Pesolano falou, né? O Pesolano falou que, no fim das contas, o Inter é o favorito para esse clássico Grenal do final de semana, tá? Gente, sobre Thiago Maia, Arboleda vem pro Inter, Thiago Maia vai pro São Paulo, tem algumas informações que eu colhi e quero trazer aqui para vocês, tá? Primeira questão, sobre Arboleda. Nesse momento, não há uma negociação
entre Inter e Arboleda. O que acontece? Alguns meses atrás, tá? Alguns meses vai parecer que faz muito tempo, não tem tanto tempo, tá? O Inter procurou o São Paulo e procurou o Arboleda, interessado no empréstimo do zagueiro equatoriano que já estava sendo banco lá no time do Hernan Crespo. O Crespo ainda era o técnico do São Paulo quando o Inter procurou o Arboleda. O Arboleda tinha um interesse de sair e ele recebeu uma procura do Inter e outra do Vasco da Gama. E nesse primeiro momento, e aí já entra a informação que vem lá de São Paulo da desavença entre o executivo Rui Costa e o Arboleda, ali já começou essa desavença, tá? Porque o Arboleda queria ouvir as propostas do Inter e do Vasco, enquanto o Rui Costa não queria negociar o zagueiro equatoriano. Tá? Então aí é o primeiro ponto, e aí agora teve uma briga, uma discussão nas últimas horas entre Rui Costa e Arboleda, e ele se mandou para o Equador, não deu satisfação e não se apresentou no São Paulo, nem respondeu ninguém, não atendeu telefonema, WhatsApp, enfim, tá? E aí surgiu a informação de que o Inter está interessado. De fato, o que eu ouvi é que o Inter teria interesse agora para a janela do meio do ano, já que essa última janela já está fechada, mas o contato mesmo e negociação que existiu foi antes, só que o São Paulo, por meio do seu executivo Rui Costa, não tinha liberado. Sobre o Thiago Maia na história, o Thiago Maia é um interesse do Roger, tá? De quando o Roger chegou no São Paulo, se diagnosticou que o São Paulo talvez precisasse de volantes, e o Roger gosta muito do Thiago Maia, trabalhou com ele aqui no Internacional. E aí a informação que vem lá de São Paulo agora é de que o São Paulo sim tem interesse no Thiago Maia. Eu falei no vídeo da tarde que eu acho difícil uma troca, por assim dizer, porque o Thiago Maia tem contrato até dezembro e o Arboleda até 2027. O Thiago Maia pode sair com o passe dele na mão e pode assinar um pré-contrato já no meio dessa temporada. Mas assim, impede 100%? Não, não impede, mas eu acharia difícil, mas não acharia impossível. Mas a informação é essa: o Thiago Maia interessa ao São Paulo, o Arboleda interessa ao Inter, mas não tem conversas neste momento, e essa é a situação posta. Pode sim haver uma troca no fim das contas, por mais que eu acho que por essas questões contratuais a troca, por assim dizer, seja um pouco difícil, mas existe interesse de ambas as partes, e aí agora tem que ver, em relação ao Arboleda, se o Arboleda mesmo quer vir para o Inter, porque quando o Inter procurou ele tinha o interesse de ouvir a proposta do Inter e a proposta do Vasco da Gama que ele tinha em mãos, tá? O interesse, no caso, que ele tinha em mãos, mas agora muita coisa mudou, teve essa questão dele se mandar para o Equador, tem que ver se o Arboleda ainda quer, e em relação ao Thiago Maia tem que ver se tem negócio. O Inter vai querer negociar mesmo o Thiago Maia para o São Paulo no meio da temporada. Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.